meus amores, como que vocês estão? Eu espero que bem. Na aula de hoje, nós vamos retomar um conteúdo que vimos lá em agosto, tá? Nós iremos revisar os fenômenos naturais e os impactos ambientais que cada um deles causam, tá bom? Especificadamente, na aula de hoje, nós vamos falar sobre furacões, ciclones e tornados. Vamos ver qual que é a diferença entre cada um desses fenômenos, tá? E quais os impactos que eles causam na natureza, tá bom? Então, pega seu caderno e sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula e fica comigo na aula até o final, tá bom? Então, vamos lá! E a habilidade que será trabalhada na aula de hoje é explicar como os impactos ambientais provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, ameaçando ou provocando a extinção de espécies, alterações de habitats, migrações e etc. Beleza, professora, a gente vai falar sobre fenômenos naturais. E o que vem na cabeça de vocês quando eu falo fenômenos naturais? Se são naturais, são fenômenos que acontecem naturalmente, né? Então, por definição, fenômenos naturais são acontecimentos, olha só, não artificiais, tá? Ou seja, ocorrem sem a intervenção humana. Então, são fenômenos que acontecem por causas naturais da própria natureza, tá bom? E alguns desses fenômenos causam impactos ambientais. E aí nós temos uma série de fenômenos, né? Temos os ciclones, os tsunamis, incêndios naturais, deslizamento de terra, furacões, inundações, secas, tempestades, tornados. Nós falamos muito de todos esses fenômenos nas aulas que falamos lá em agosto. Então eu resolvi escolher apenas 3 desses fenômenos, tá? Que eu considero que são os mais difíceis e também que são muito importantes, tá? Que são os ciclones, os tornados e também os furacões, tá bom? Então vamos lá saber a diferença de cada um desses fenômenos. E aí, pessoal, nós temos 3 imagens aí, né? Nós temos uma imagem que é um ciclone, que é um furacão e que é um tornado. E aí, vocês sabem? Essa primeira imagem aqui, vocês acham que é o quê? Ciclone, furacão ou tornado? É um furacão, tá bom, pessoal? Um furacão, essas são as características de um furacão. E a segunda, vocês acham que é o quê? É um ciclone, tá bom? O ciclone tem esse aspecto aqui. E por fim, nós temos um tornado, tá? Vamos saber a diferença desses fenômenos. Vamos lá. Começando pelos ciclones. Os ciclones, eles correspondem a centros de baixa pressão, tá? Ou seja, nessa área aqui do ciclone, quando o ciclone acontece, ele tem uma pressão muito baixa, mais baixa que nas suas áreas vizinhas, tá bom? E os ciclones, eles são gerados a partir de ventos, e especificadamente a convergência dos ventos é responsável por gerar esse fenômeno, tá? Então, eles também são chamados de tempestades tropicais, isso porque eles só acontecem em regiões tropicais, tá bom? Beleza. Então, como eu falei para vocês, são chamados de fenômenos tropicais e eles vão se formar em oceanos de regiões tropicais, ou seja, oceanos que possuem água quente, tá? E os ventos nos ciclones podem chegar até 200 km por hora. Então, a força desse fenômeno é muito grande e ele é muito devastador, tá, pessoal? Como que ocorre a formação dos ciclones? Ó, prestem atenção aqui nessa figurinha que eu coloquei para vocês. Aqui está esquematizando um ciclone, tá bom? Vocês lembram quando eu falei lá de diferença de temperatura? Que o ar quente faz o quê? Sobe e o ar frio desce, né? Então, para a formação de um ciclone, eu tenho exatamente essa diferença de massas de ar, tá? O ar frio aqui, ó, ele vai descer, sendo representado aqui por essas setinhas azuis, e o ar quente, ele vai subir, tá? Isso aqui, essa diferença de ar, juntamente com
uma baixa pressão, vai formar nuvens, uma nuvem carregada. E aí essa nuvem carregada vai se precipitar em uma forte chuva. E aí eu tenho vento misturado com chuva e baixa pressão. Tudo isso forma um ciclone, tá bom? E aí, a partir de tudo isso, as massas de ar que compõem lá aquele sistema do ciclone vão começar a girar, tá? Vão realizar um movimento giratório. E aí elas podem se deslocar de uma região a outra. Algo interessante dos ciclones é que eles acontecem em oceanos, tá? Então, os ciclones eles vão acontecer no oceano. Geralmente ele acontece no oceano aberto. Então, não chega à costa, muitas vezes, às vezes chega, mas às vezes não. Mas na maioria das vezes não chega. E aí, isso faz com que não tenha uma devastação tão grande, destruindo casas, plantações, enfim, tá? Então, esses são os ciclones. E aí nós temos 3 tipos de ciclones, tá? Nós temos o ciclone tropical, temos o ciclone extratropical e também o ciclone subtropical, tá? Então, o ciclone tropical, ele vai acontecer em centros de baixa pressão, tá? Como todos os ciclones acontecem em centros de baixa pressão, tá bom? E ele vai se formar através aí de uma grande umidade, tá? E uma alta temperatura. Então, para o ciclone tropical acontecer, eu preciso de uma água que ela é aproximadamente 27 graus Celsius. Então, tem que ser uma água de um oceano relativamente quente, tá? Para ter uma grande pressão e alta temperatura também, tá bom? Isso vai formar uma diferença de massas, gerando uma tempestade torrencial, tá? Beleza, e aí vai formar aquela nuvem característica do ciclone, né, que parece um cone assim, e isso vai variar de lugar para lugar, de intensidade, velocidade do vento, enfim. Então esse é o ciclone tropical, tá bom? Nós temos também o ciclone extratropical, tá? Então, no ciclone extratropical, eu vou ter centros de baixa pressão, então lembrem-se que para um ciclone acontecer, eu preciso ter uma baixa pressão, tá? Todo ciclone acontece em centros de baixa pressão, tá certo? Só que o ciclone extratropical, diferentemente do tropical, ele acontece em grandes altitudes e também latitudes, tá bom? Então eu preciso ter um relevo acentuado. Lembrem-se lá das aulinhas de geografia, tá? Eu preciso de um relevo acentuado para que o ciclone extratropical aconteça, tá bom? Beleza, e aí eu vou ter uma diferença de massas de ar, tá? Eu vou ter massa de ar quente, massa de ar frio, vão se misturar, formando uma chuva torrencial, uma nuvem gigante, ciclone extratropical, tá bom? Só que o ciclone extratropical, olha só, os ventos são mais fracos, tá? São mais fracos que o ciclone tropical. E por fim, nós temos o ciclone subtropical, tá? Então, também centro de baixa pressão, tô repetindo isso para vocês não esquecerem que os ciclones acontecem quando eu tenho uma baixa pressão, tá bom? E eu tenho uma temperatura muito elevada nos ciclones subtropicais, tá bom? E o tamanho dele é menor que os outros ciclones, tanto do tropical quanto do extratropical, tá? Beleza, então vamos continuar. Tá, professora, e acontece ciclone aqui no Brasil? Bom, pessoal, os ciclones, eles são fenômenos que acontecem especialmente na região sul do país, tá? Durante, acho que essa pesquisa é de mais ou menos uns 10 anos, de 2010 até 2020, se eu não me engano, foram registrados 2 ciclones tropicais no Brasil e 5 ciclones subtropicais. Todos esses ciclones aconteceram na região sul do país, tá bom? No entanto, apenas um desses ciclones formados lá no oceano chegou à costa, chegou ao continente, tá? E esse ciclone, ele ficou conhecido, olha, como ciclone Catarina, porque ele atingiu a região de Santa Catarina, lá no sul do país, tá bom? Isso aconteceu em 2004, então há muito tempo atrás, tá bom? E como o ciclone ele tem uma força muito grande, pode viajar muitos quilômetros, infelizmente, essa tempestade que atingiu Santa Catarina deixou mais de 200 mil pessoas desabrigadas
teve mortes, pessoas ficaram sem suas casas, devastação, enfim. Então, um fenômeno natural que impactou tanto ambientalmente quanto socialmente, né? Bom, vamos lá passar para o segundo fenômeno, que é o furacão, tá? Então, o furacão, ele é um dos mais temidos eventos naturais. E eles são combinações de fatores tanto geográficos, também com fatores ambientais, tá bom? Então, quando uma região é atingida por um furacão, os efeitos são imediatos, porque os furacões são muito devastadores. Mas o que é um furacão? Então, pessoal, um furacão ele vai ser um sistema circular de movimentação de ar, tá? Então, o ar ele vai circular e vai formar um sistema de vórtice, que a gente vai já ver o que é um vórtice, tá? Gerado pela diferença de massas de ar e também de pressão. A velocidade do furacão é menor que a velocidade dos ciclones, tá? A velocidade superior já registrada de um furacão foi de 105 quilômetros. Porém, ele tem alto diâmetro, ele é muito grande e ele pode viajar por centenas de quilômetros, tá? Então é por isso que ele é tão devastador, porque ele não só acontece, ele fica girando ao redor de toda aquela área que ele vai estar acontecendo, tá? E outra característica muito importante dos furacões é que eles acontecem em regiões que são oceânicas. Lembrem-se dessa informação, tá? Os ciclones acontecem onde? Em regiões oceânicas também, né? E os furacões também acontecem em regiões oceânicas, tá bom, pessoal? Então, como que forma um furacão, né? Como que um furacão é formado? Então, eu tenho ingredientes básicos para que um furacão seja formado. Então, eu preciso ter uma diferença de ar, de temperatura, tá bom? Então, eu preciso ter uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Essa diferença que vai gerar, tá, esse fenômeno. Além disso, eu preciso ter nuvens carregadas de água e preciso ter uma área de baixa pressão, tá? Tudo isso acontecendo em uma região oceânica, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, ó, na região do oceano, tá bom? Beleza. Então, os furacões eles vão surgir em regiões oceânicas que têm temperatura da água elevada, tá? A temperatura da água tem que ser alta, aproximadamente 20 graus Celsius, 27 graus Celsius também, tá bom? Então, como que acontece? Como a temperatura daquela região vai estar muito elevada, a evaporação de água vai começar a acontecer, né? Então, a água aqui do oceano vai começar a evaporar. Isso vai provocar uma alta umidade. Eu tenho uma alta umidade e tenho uma região de baixa pressão. Isso vai gerar uma diferença de massas de ar. E as massas de ar frias fazem o que? Elas descem e a massa de ar quente ela sobe. Isso começa a gerar um sistema circular que é o furacão, tá bom? Então é a partir dessa diferença de massas de ar, juntamente com a baixa pressão e também com a temperatura, que o furacão é formado, tá bom? E também nós temos os tornados, tá bom, pessoal? Os tornados, eles são um tipo de ciclone. Só que eles vão ter duração menor e dimensões menores que um ciclone. E esse fenômeno, ele acontece no continente, tá bom? Então, o tornado ele vai acontecer no continente. O ciclone acontece em regiões oceânicas, furacões também em regiões oceânicas, tá? Os tornados eles acontecem em regiões continentais, tá bom? E eles, apesar deles terem dimensões e uma velocidade menor, eles são capazes de formar grandes catástrofes, exatamente por serem gerados no continente, tá? No continente é onde tá os ecossistemas, né? A natureza, os ecossistemas continentais. Também nós temos casas, pessoas, plantações, enfim. É por isso que os tornados, eles geram grandes catástrofes, tá bom? E aí eu coloquei aqui umas exemplificações de como que um tornado, ele acontece, tá? Então,
para um tornado acontecer, é preciso que esteja no fim da tarde, porque no fim da tarde é nesse período que a atmosfera está instável, tá? Então eu tenho uma diferença de pressão acontecendo, tá bom? Pelo movimento do planeta, e também tenho uma diferença de temperatura, tá? Eu tinha uma temperatura muito elevada e aí a temperatura começa a esfriar, tá? Então é a partir disso que os tornados eles acontecem, tá? Então eu tenho uma massa de ar fria e tenho uma massa de ar quente, tudo isso junta com a umidade, nuvens carregadas, áreas de baixa pressão, isso acontecendo no continente, tá bom? Então, como eu falei para vocês, os tornados, eles são fenômenos continentais, tá? Não esqueçam disso. E eles são formados através de massas de ar frias e massas de ar quentes. Então, isso desenvolve aí o desenvolvimento dessa tempestade, tá bom? E os ventos nos tornados podem chegar até 250 km por hora, tá bom? Então, muito rápido e muito devastador. Beleza, isso aqui é tudo que eu falei pra vocês, tá, pessoal? Eu tenho uma massa de ar frio chegando, uma massa de ar quente, elas começam, uma desce, a outra sobe. Isso gera um centro de alta pressão, de baixa pressão, desculpem, tá? Tudo isso por baixa pressão. E aí é gerado um vórtice, que o vórtice é esse movimento circular aqui do furacão, tá? Então esse movimento circular aqui, que tá exemplificado por esse GIF, é o exemplo de um vórtice de um furacão, tá? E aí ele viaja devastando áreas. Beleza? Perfeito, pessoal. Mas, para quem ficou ainda com dúvida nas diferenças de ciclones, furacões e tornados, eu trouxe um videozinho do canal Mais Incrível. Muito legal, ele é muito interativo, então prestem bastante atenção para vocês entenderem de vez qual que é a diferença entre esses três fenômenos, tá bom? Então, vídeo na tela. Ai, fecha a janela! É um furacão! Ou será que é um tornado? Ou um tufão? Caramba! Como é que podemos diferenciar essas coisas? Bem, não se preocupe, pois vamos explicar tudinho neste vídeo. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Todos esses fenômenos climáticos têm a ver com ventos fortes. Não aqueles ventinhos que levam a sombrinha das mãos, mas os que arrancam as casas e as mandam para a terra de Oz. Mas antes de entendermos a diferença entre furacões e tufões, precisamos compreender que, de modo geral, eles se encaixam em uma mesma categoria, chamada ciclone tropical. O ciclone tropical é uma massa enorme de nuvens que se aglomera no céu e começa a girar em sentido anti-horário por causa da pressão extremamente baixa do ar. Depois de um bom tempo, ela atrai toda a umidade do lugar e fica maior e cada vez mais perigosa. Essa rotação pode ou não se tornar um problema, mas a principal característica que nunca muda é que os ciclones sempre se formam sobre o mar. Outra coisa, se você vive em dois locais onde o clima é moderado ou frio, não tem com o que se preocupar. Mesmo se sua casa for bem próxima da praia, você só ouvirá falar em ciclones nos jornais. Afinal, os ciclones não são chamados de tropicais à toa. Eles se formam em regiões tropicais ou subtropicais, pois precisam de água quente para que entrem em ação. Agora, se todos esses fenômenos são a mesma coisa, por que tem nomes diferentes? A resposta mais simples é a que confunde todo mundo. Acho que você precisará de uma mais detalhada depois disso. Então, como eu disse, os ciclones tropicais podem nem representar nenhuma ameaça às pessoas. Na verdade, eles ocorrem com muito mais frequência do que você imagina, mas só alguns deles crescem e se tornam fortes a ponto de virarem furacões ou tufões. A versão mais fraca de um ciclone tropical é chamada de depressão tropical. Trata-se também de um redemoinho de massa de nuvens, geralmente acompanhado de tempestades. Mas a força dos ventos não é tão grande. As rajadas mais fortes são de 62 km por hora, o que é muito, eu sei, mas raramente acontece. Em terra seca, você só precisaria fechar todas as janelas e portas e ficar em casa. E poderia até assistir da janela a fúria dos ventos enquanto toma uma boa xícara de chá. Mas se a depressão acontecer enquanto você estiver em mar aberto,
isso será um problema, pois o vento é forte o suficiente para virar um barco. E a chuva pesada com raios só vai piorar a situação. Quando os ventos são mais fortes que 62 km por hora, o ciclone é chamado de tempestade tropical. Aí já é uma ameaça mais séria. E é melhor se esconder bem dentro de casa, pois as rajadas de ventos podem chegar a 117 km por hora. Imagine um carro andando em alta velocidade na rodovia. Essa é a força do vento durante uma tempestade tropical. E só se o vento ficar mais poderoso que isso, é que ele recebe o nome de furacão ou tufão. A diferença entre esses dois é quase nenhuma. Se um ciclone tropical severo, com ventos de mais de 120 km por hora, surgir no Atlântico Norte ou no noroeste do Pacífico, ele é chamado de furacão. Se surgir no noroeste do Pacífico, é um tufão. De resto, eles são iguais, e um furacão pode até virar um tufão, ou vice-versa, se viajar de uma região para outra. Nós ouvimos falar mais sobre furacões do que tufões, porque o Oceano Atlântico é mais quente do que o Pacífico, e a água quente age como um combustível para os ciclones. Ela evapora da superfície e depois se condensa de novo no ar frio, formando nuvens que se aglomeram e começam a girar com o vento. É por isso que os ciclones conseguem cobrir regiões extremamente grandes e se transformam em monstros se houver as condições certas. Mas e os tornados? Eles são iguais aos ciclones? Não. Na verdade, esses dois são totalmente diferentes. Primeiro, os ciclones tropicais só se formam em regiões quentes sobre o oceano, jamais surgem em outro lugar. Já os tornados podem se formar em qualquer lugar, tanto no mar quanto na terra. Mas as características dele não param por aí. Veja bem, um tornado é uma espécie de funil de ar que desce do céu. Ele surge durante tempestade e está mais para uma consequência do que uma causa do tempo severo. A coluna de ar cai no chão e as velocidades do vento podem atingir de 160 a assustadores 480 km por hora. Nem é preciso dizer que qualquer coisa que estiver no caminho dele será jogado para cima, e seja uma pessoa, um carro ou a casa da Dona Maria. Mas apesar de seu terrível poder, o tornado é um acontecimento muito localizado e dura pouco. O maior registrado pelos cientistas tinha pouco mais de 2 km de diâmetro e durou cerca de 1 hora. Se comparado a ciclones tropicais, que podem ter até 1.600 km de comprimento e durar por dias ou até semanas, é como um grão de areia na praia. A propósito, os ciclones que chegam à praia podem estar acompanhados de diversos tornados que se formam sobre a terra. Eles são tipo os ajudantes dos caras grandalhões e mal encarados. Mesmo assim, os tornados e furacões, ou tufões, se você preferir o noroeste do Pacífico, não são totalmente diferentes. Eles têm muitas coisas em comum. Lembra da parte do redemoinho? Pois é, tanto os furacões quanto os tornados são massas de ar poderosas que giram em alta velocidade. E o centro deles, por sua vez, geralmente é calmo e sem vento, tão calmo que é até assustador. Ele é chamado de o olho do furacão, ou do tornado, e é o lugar mais seguro para ficar se você for pego por esse fenômeno. Bem, se não tiver conseguido ficar a quilômetros de distância dele, claro. Infelizmente, você terá que ser muito sortudo para chegar ao olho e esperar até que o clima se acalme. A parede do centro possui ventos mais fortes, e se você se aproximar muito dela, será lançado para longe, como se fosse um brinquedo. Outra coisa, se você estiver no mar, o olho deixa de ser um local seguro. Os ventos ao redor dele criam ondas enormes que se cruzam dentro do furacão, e seu navio ou barco vai ter muita dificuldade para flutuar. Sem contar que só o olho de um furacão é seguro em terra. Os tornados têm diâmetro muito menor e você pode ficar bastante encrencado se tiver o azar de parar no centro de um deles. Curiosidade, você já viu o olho de um furacão? Compartilhe sua experiência com a gente nos comentários aí embaixo. Se estiver pensando no quão poderoso um furacão pode ser, é bom saber que existem 5 categorias de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. A categoria 1 é só um pouco mais intensa do que uma tempestade tropical e em alguns países é até considerada como tal. A velocidade dos ventos pode chegar a 152 km por hora, o que é bem forte, mas ainda assim dá para se proteger ficando atrás das paredes de concreto de um prédio. A categoria 2 já é outra história. O vento sopra a velocidades de até 176 km por hora. E é aí que o problema começa.
As rajadas são tão fortes que podem derrubar árvores e outdoors. Então, é super perigoso ficar na rua. Você ficará bem se tiver a sorte de entrar em algum prédio bem resistente, mas é importante ficar longe das janelas. Quando o furacão cresce até a categoria 3, já é um desastre. Primeiro, ele é grande. Segundo, é poderoso. Os ventos chegam a 207 km por hora. E ser atingido por uma rajada dessas é como ser atropelado por um carro de corrida. É por isso que esse tipo de furacão é considerado importante. Sem contar que a chuva e os raios fazem o clima ficar ainda mais aterrorizante. É melhor se esconder em algum porão ou em outro local reforçado e esperar até o pior passar. Um furacão da categoria 4 é algo que não dá para ver com seus próprios olhos. Com rajadas que atingem 252 km por hora, pode arrancar árvores do chão e fazer objetos enormes voarem, provocando um estrago danado. O furacão de categoria 4 mais recente aconteceu entre agosto e setembro de 2018 e recebeu o nome de Florence. Ele viajou da costa oeste da África, onde começou como uma depressão tropical e cresceu em tamanho e força até se tornar um dos furacões mais poderosos dos últimos anos. E, por fim, um furacão da categoria 5. É uma coisa a ser evitada a todo custo. Em outras classificações, é até chamado de super tufão ou de super tempestade ciclônica. E esses nomes já dizem tudo. O mais assustador sobre ele, é claro, é a força do vento. E o superciclone mais poderoso já registrado na história foi o furacão Allen, que atingiu o Caribe entre julho e agosto de 1980. A velocidade do vento foi de incríveis 305 km por hora. É como se um trem-bala feito de ar estivesse soprando sem parar em uma região enorme. Bem, agora, qual a explicação para os nomes? Na verdade, eles não são dados aos furacões, mas para todos os ciclones tropicais que alcançam velocidades acima de 65 km por hora. E isso não é feito por pura diversão. Os ciclones geralmente surgem em estações específicas e pode haver mais de um de uma só vez, se movendo para direções diferentes. Então, os serviços meteorológicos do mundo dão nomes a eles para não confundi-los. Mais uma coisinha, algum tempo atrás só eram dados nomes femininos aos furacões, mas há alguns anos oportunidades iguais surgiram também no serviço meteorológico. E agora, as tempestades são batizadas com nomes dos dois gêneros. Perfeito, gente! Então eu finalizo minha aula com uma frasezinha motivacional da aula, né? Que fala o seguinte: tudo bem errar às vezes, ter dias ruins, não ser perfeito, fazer o que é melhor para você e ser você mesmo. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de revisão, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido tudo direitinho. Forte abraço, um beijo e até a próxima aula.